eu queria muito, muito, assim, que é algo que eu sinto que é uma necessidade minha. Como eu falei, né, eu sou uma senhora mística. E eu fiz uns 2 anos de estudo de ervas, cristais, todas essas coisas, tipo, mais puxadas da natureza. Então, os benefícios que traz pra saúde e tudo mais, né? Pro nosso psicológico, nosso espiritual. E eu queria fazer uma loja na montanha, né? Voltado pra isso. Então, seriam os chás, os incensos, as velas, os banhos, as comidas, tudo pensadas mesmo no benefício que traz pro corpo humano. Sim. E isso, lembrei de algo que vem muito da questão das bruxas, cara. Sim. Que as bruxas nada mais eram do que as pessoas, as mulheres, né, que estavam ali mexendo com as ervas, procurando tratamentos naturais e depois foram jogadas na fogueira, mas que procuravam essas formas, né, de curar algumas coisas. Sim, elas a gente chama até hoje, né, tipo, de bruxas da floresta. Então, tipo assim, se você for ver lá atrás a, a, a história, lá o início de tudo, a gente tem sempre esse embasamento, né, da natureza com influências nas questões místicas, nas questões de cura e tudo mais. Então, assim, as mulheres que eram as bruxas, elas sempre estavam fazendo chás, sempre estavam buscando, tipo, benefícios, né? Sim. Relacionados a isso. Então, as fases da lua mudavam algo. A energia das pedras, a energia da comida, das ervas e tudo mais. E tem isso, eu tenho isso muito forte, assim, eu estudei muito isso. A minha avó, né, ela tirava medo, susto de criança com, tipo, piaçava, que é aquele mesmo material que faz vassoura, sim, né? Sim, uhum. Mel e água benta. Água benta porque, querendo ou não, a gente tem grande influência do cristianismo, né? Mas como assim susto de criança? Sabe criança que acorda assustada à noite, chora muito, entendi. Tem medo de tudo? Sim. Então, a minha avó, ela tirava susto. Então, ela fazia engraçado todo um ritual. De ouvir isso, né? Tirava susto. Caramba! É muito doido, né? Então, assim, a gente sentava, ela pegava um pratinho e fazia uma cruz com a piaçava. Daí derrubava cera de abelha, na verdade, não é mel, é cera de abelha. E aí ela derrubava a água benta por cima, ia fazendo o ritual dela lá e tal. E aí quando ela virava, a piaçava em formato de cruz, ela virava, tinha todo, tipo assim, um formato. E aí o formato, ela decifrava o que era. Daí ela falava assim, a criança tá com medo, sei lá, de cachorro. Caramba! De, sei lá, um tubarão, um urso que ela viu na televisão, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Sim. E ela fazia a interpretação. Caramba! A minha madrinha de casa, a gente, tipo assim, na época a gente tinha uma madrinha de casa e uma madrinha de igreja. Essa madrinha de casa, a minha madrinha, ela era uma benzedeira. E ela era católica, né? Então, cristã e tal. Só que ela tinha isso. Aí ela falava assim pra minha mãe. Mãe, passa mel nas pernas da criança. Mãe, faz não sei o que, não sei o que. Então, a gente traz isso, sabe? Sim. E aí, conforme eu fui criando uma certa idade, eu fui tendo essa necessidade. Tanto que eu tenho, né, uma página lá que é toda voltada pra isso. Todo um estudo. E aí eu fiz mais baseado nessa questão de bruxaria. Questão da bruxaria da antiga religião céltica, né? Que é a roda do ano, daí tem lá, né? E todas as nossas rituais e celebrações são voltados para a natureza. E é muito foda como a questão do ciclo da mulher tá muito ligado totalmente a isso, conectado. Né? E nós estamos conectados. Nós estamos conectados com a mãe natureza, com a terra, com todos os ciclos. E entre nós. Sim. Amiga, o que a gente conversou hoje? Mano, eu tô morrendo de cólica. Ai, eu também. Então, estamos conectados. Junto. É isso, a gente... Vocês podem ver, a mulher, o ciclo menstrual da mulher, ele tá conectado. Isso é já estudado e tudo mais, e isso vem historicamente falando. Esses dias atrás eu achei um vídeo sensacional de um cara que conta lá dos primórdios. Aí tem a tal da bruxa da floresta, que traz da terra, né? Tem um livro muito, muito massa que chama Mulheres que Correm Como os Lobos. Muito foda. Depois que conta muito disso também, dessa história e dessas histórias, dessas lendas, e, né?
E como que isso também vai se perdendo, né? E isso que você quer, que você sonha, é algo para você continuar com esse legado. Exatamente. Que muitas vezes é a origem, a ancestralidade. A ancestralidade, essa é a palavra. A ancestralidade, ela chama pela gente, ela pede para que a gente olhe para ela, porque quando a gente olha para ela, ela olha pra gente também. É um processo de cura mútuo, porque da mesma forma que elas sofreram, nós também sofremos nas nossas histórias e tudo mais. Você pode ver que as histórias das famílias, elas se repetem. A gente tem, né, dentro da família, questões de traição, infinitas coisas, gente. E você pode ver que é um padrão, é um ciclo que se repete. E nós estamos aqui para quebrar esses ciclos. E eu sempre falo isso, essa é a minha missão, é quebrar esses ciclos. Eu sempre falo isso para minhas tias e tudo mais, porque todas nós temos dificuldades, todas nós temos questões que a gente precisa resolver. Sim. E o mais gostoso, o mais legal, assim, que, cara, todo mundo tá na mesma. Você vai e conversa com uma, ela fala assim, não, mano, eu fiz constelação familiar. A outra vai e fala assim, não, eu fiz não sei o que lá, genealógica. Não, eu fiz arita. Não, e tá todo mundo assim, sabe? Buscando cura pra não passar pra frente. E isso é tão bom. Isso é muito bom. Isso mostra também um processo de maturidade, falar, olha, isso que aconteceu não foi legal, eu identifico alguns padrões em mim ou na minha família, que eu acho que as coisas não devem continuar como são, ou simplesmente aceitar, né? Então, às vezes, a gente vem muito como quebra de paradigmas, né? A gente vem sendo diferente ou não concordando com algumas opiniões, mas isso faz parte de realmente não passar algumas coisas pra frente e conseguir evoluir muitas coisas. E até mesmo ter maturidade pra enxergar que, eu passei por isso. Nossa, eu não quero, né, que meus filhos passem pelo que eu passei. Então Exatamente. Tem toda essa... Claro que a gente sabe que, né, as coisas não são perfeitas, mas acho que só da gente enxergar algumas coisas que aconteceram e conseguir ter enxergar e ver, não, vamos tentar melhorar, tentar evoluir, se autoconhecer, né? E aí a gente entra muito nessa questão de se autoconhecer. Faz muito sentido, porque é isso que vai ficar, é isso que a gente vai passar, né? Exatamente. E, assim, é legal você trazer isso, porque, assim, recentemente, já faz um certo tempo, mas é recente, né? Faziam já quase 7 anos, sei lá, que eu não conversava com uma das minhas tias. Porque ela me julgava pelo meu estilo de vida, porque, cara, eu sempre fui à frente do meu tempo. Hoje, depois de morar lá em Curitiba, entender como tudo funciona, tipo assim, a vida tá correndo, cara. As pessoas estão evoluindo. E aí ela olhava assim pra mim e me julgava. Depois que ela teve essa experiência lá, aí ela voltou e, tipo assim, pra ela, hoje eu sou normal, tá ligado? E tá tudo normal. E a gente teve a oportunidade de se retratar. Eu, pra perdoar ela, pelas coisas que ela acabou me falando e que acabou me machucando. E ela falar pra mim, olha, Janine, eu olhei, né, pra tudo isso e tal. Você tem que entender que a tia cresceu aqui e tal, tem uma visão diferente e tudo mais. E eu acho isso também muito importante, sabe? E imagina o quão rico não é isso. E o quão comum, né, que é e que muitas vezes a gente acaba passando mesmo, né? Ou não digo esquecendo, mas como foi esse momento, né, de você estar com a sua tia e vocês duas terem a maturidade e a consciência de enxergar que, de fato, vocês precisavam falar sobre isso e entender, né, eu te enxerguei de uma forma errada, eu te julguei de uma forma errada. Sim. Quantas gerações não passam, sei lá, precisando de um perdão, uma palavra ou... Sim. É muito difícil, né? Cara, e foi muito louco, porque assim, muita gente aqui que tá assistindo não conhece, não sabe o que é constelação familiar. Constelação familiar é uma terapia alternativa intensiva, onde a gente olha para os nossos problemas que a gente vive hoje, embasado nos nossos pais. Então, assim, por que eu tô tendo esse tipo de comportamento? O que meu pai fazia quando eu era criança? O que minha mãe fazia? Então, a gente tem esse olhar, né? É um olhar muito gostoso, gente. Muito, assim, amoroso e tal. De perdão. É um momento muito gostoso, muito gostoso. É difícil. A gente chora muito. A gente... Imagino. Tem coisas que são difíceis da gente olhar e
perdoar, mas é importante, sabe? Porque, igual eu sempre falo, né? Eu sempre tive muitos problemas, assim, com meu pai, porque a gente sempre foi muito diferente. A gente foi 2 polos diferentes. E aí eu comecei com isso. Eu comecei com o meu pai, exatamente, pra me constelar a minha relação com ele. Posteriormente, eu tive que constelar relações de modo geral. E relações de cônjuge, né? Que a gente fala. Mas, enfim. Me perdi. Ah, sim. Da constelação familiar. E aí, no dia que eu voltei a conversar com ela, né? Eu sou uma pessoa que, tipo assim, do nada eu sinto no meu coração. Preciso falar com tal pessoa. Ou preciso chamar tal pessoa pra tal coisa. Tipo assim, eu sou muito disso e sempre levo isso da intuição muito a sério. E aí, teve essa situação, eu tava em Campo Mourão, fazendo uma viagem lá, passando um tempo com a minha avó e tudo mais. E eu ia fazer essa constelação, e daí eu falei pra ela, você tá disponível pra hoje à noite? Vamos fazer minha constelação comigo? E fora ela, eu escolhi minha tia lá de São Paulo. Caramba. Então a gente fez online. E aí, tipo assim, ela ali do meu lado e tal, e a gente fez a constelação dela. Cara, a constelação serviu totalmente pra mim, Janine. A sua constelação foi pra mim. De relacionamentos. E aí ela falou, tipo, quanto ela sofria, né? Com o marido dela e tudo mais. E aí foi essa coisa louca da gente, tipo assim, a gente se conectou num nível naquele dia que foi muito louco, muito louco. Ela... Calma aí que eu me perdi aqui na conversa. Voltei. A gente se conectou de uma forma muito louca esse dia, porque depois da constelação a gente desligou tudo e tal, finalizou. Sim. A gente olhou uma pra outra, ela chorava. Ela Imagina chorava. O quão profundo e tocante também isso não foi pra ela, né? Essa sensação. Porque daí ela me abriu, me confidenciou coisas que talvez ela não tenha confidenciado pra mais ninguém. Sim. E foi muito bonito, foi muito bonito. Eu sou muito grata por esse momento que a gente teve, sabe? E, tipo assim, as coisas que aconteceram no passado, pra mim, a partir do momento que eu começo a olhar pra uma pessoa e tratar ela normal, é porque o passado ficou no passado. A SMR. Sim. E ficou no passado, entendeu? Eu acho que o perdão faz muito parte da vida da gente também, sabe? Essa necessidade de perdoar. E às vezes a gente não tem maturidade pra ter também esse olhar, já, de tipo, nossa... Às vezes não passou o tempo necessário do perdão, né? E daí depois, mais pra frente, você olha e fala, não, tá tudo bem, eu me perdoo por ter passado por isso, eu me perdoo também por ter agido de tal certa forma. Sim. O auto-perdão e o perdão à próxima pessoa é muito importante. Sim. Em todas as situações, né? Eu também carrego muito isso comigo. Das coisas que aprendi, né? Que não foram poucas. A gente tem Somos vividinhas, por mais que somos novinhas. Sim. Tá.